A gente tem saudade daquela época porque a gente não vive mais aquilo. Porque se a gente vivesse ainda, a gente reclamava como a gente reclamava antes. Eu vi um povo entrando pela porta do meio de graça, hein? Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Eduardo, seja bem-vindo a mais um vídeo do Eduardo Joga, mais um vídeo da nossa série Cidade de Mauá, onde eu estou trazendo aqui alguns clássicos da cidade de Mauá, sejam somente pinturas ou sejam veículos que marcaram a cidade com, claro, a pintura da empresa. Bom, no vídeo de hoje a gente está aqui com esse clássico da cidade, o Apache S21, Apache S21, né? Eu que cresci falando S21. Na aviação Januária, tá? Carro 559, esse carro existiu na vida real e tô aqui com a pintura do transporte à prioridade, os amarelinhos de Mauá. Até hoje eu não entendo o que essa pintura significa, sinceramente. Até hoje eu não consegui compreender o que esses dois triângulos aqui, essa pintura amarela significa, sinceramente. Isso daqui era uma época bem conturbada da cidade. Cada prefeito que entrava queria colocar uma pintura. Ó, a gente teve o clássico da cidade Saia Blusa, Barão de Mauá, Januária. Depois a gente teve por muitos anos o branco, teto branco, faixa azul embaixo, com duas faixas laterais, branco e amarelo. Depois a gente teve, ficou muitos anos, depois a gente teve essa daqui, rapidamente foi mudada a gestão, já mudou para aquele que eu trouxe no vídeo passado do piso baixo da cidade de Mauá, com as gaivotas. Bom, essa pintura aqui foi pouquíssimo tempo utilizada, tanto que quando ela começou até ela terminar, nem todos os carros foram pintados com ela. Ainda tinham veículos com a pintura anterior, misturado com a pintura nova, ou seja, teve um período aqui em Mauá que a gente teve 3 pinturas ao mesmo tempo rolando na cidade. Ok, esse daqui não é exatamente o padrão que a gente tinha em Mauá de ônibus, é mais o modelo, né? Os daqui da cidade não tinham banco duro, eram bancos estofados e o piso era de emborrachado, né? Mas a gente teve modelos tanto Volkswagen quanto Mercedes. Vou dar uma adiantada aqui no relógio, a gente tem que estar às 13h20, 13h19. Vamos lá, vamos dar partida aqui na nossa máquina. Vamos encostar na plataforma da nossa 57, enquanto eu abaixo um pouquinho o volume do meu fone. Pronto, eu falei, vou abaixar o volume do meu fone, eu acabei aumentando. Se já estava alto, ficou bem mais, né? Propaganda era Bombril, né? A gente está falando aqui de um veículo clássico, propaganda clássica. Minha baia tá cheia, o que eu faço? Eu vou encostar aqui. Eu tô com um bugzinho aqui no mapa, aqui, tá cheio de ônibus que não tá pegando passageiro. Eu não tô entendendo por quê. Eu vou dar vou ir pra frente, vou dar uma ré aqui e vou pegar os queridos passageiros. Vamos ver que hora que eles vão entrar, né? Aí. Vou dar uma adiantada aqui enquanto eles entram. Passageiros carregados, agora sim, vamos pro nosso destino. Se a gente não engatar, a gente não vai, né, Eduardo? Vamos subir lá pra 57. Eu só não consegui nesse mod aqui colocar a roda vermelha. A única coisa que faltou aqui na skin foi a roda vermelha, né? Mas tá bom. Com a roda prata fica bem mais bonito do que aquela rodona vermelha. Esse ponto aqui é todo bugado, ó, agora foi. Tem dia que eu paro aqui e ninguém entra.
aqui, vamos com a porta aberta, porque aqui é aviação Januária, né? Eu me lembro quando esses ônibus chegaram 0 km aqui em Mauá, esses Apache S21. Eu lembro muito bem. Eu sei que ela teve... Na época eu era criança, obviamente, né? Então eu não me ligava muito em chassi. Mas eu me lembro que ela tinha Volkswagen e que ela tinha Mercedes, né? E eu lembro muito bem quando eles chegaram assim. Chegaram em lotes. Teve lote Mercedes, teve lote Volkswagen, teve lote com porta dianteira estreita, com porta dianteira alongada, com aquela porta dianteira larga, com itinerário de lona, com itinerário digital, teve com janela normal que só abre em cima, teve com aquela janela gaúcha, como desse mod aqui que ela abre tanto em cima quanto embaixo. Bom, foram vários lotezinhos que foram chegando aos poucos. Teve o 0 km, teve os reencarroçados. Na verdade aqui só teve acho que um reencarroçado S21 ou foram dois, que era um Caio Alfa Scania 113, que depois virou um Apache S21, mas era intermunicipal. E em outra empresa do grupo teve também um Caio Alfa 1318 que virou um S21. Era inclusive bem estranho, porque a rodinha era bem pequenininha, parecia um mid, sei lá, era bem estranho. E esses S21 aqui rodaram na cidade até desistir. E mais uma vez eu digo, se a aviação Januário tivesse ainda hoje existisse, e a aviação cidade de Mauá, talvez esses carros ainda rodariam, porque no intermunicipal os S21 também rodaram até o dia que não deu, assim, até dizer chega, não dá mais. O ônibus gritaram, não aguento mais. Aí eles pararam, foram substituídos por S22, por VIP2 e S22. E por Mascarello também, né? Os Mascarello Gran Via, que eram articulados e depois foram cortados. Aí foram substituindo alguns S21 que estavam só no Deus nos acuda, né? Era uma época bem conturbada na cidade de Mauá, né? Quando eu era operado pelo grupo Volta. Eu tava vendo até esses dias a história da Transportes Heroles. Eu acho que é Heroles que fala, não é da minha época. Até meu pai que parou na televisão e viu o vídeo e falou, Dudu, Eduardo, coloca lá no vídeo pra gente assistir. E o ônibus em Pato, em primeiro lugar, César, que trabalho fantástico que você faz. O César estava até comentando, né, no vídeo lá, que foi o auge, era um transporte de qualidade, era uma empresa com ônibus novos, manutenção rigorosa, tudo nos conforme, só que com o tempo acabou se perdendo isso. Manutenção ficou ruim, motoristas não cumpriam horários, ônibus velhos quebrando no caminho, e é exatamente o que aconteceu com o grupo PJS, grupo Baltazar. Houve uma época de ouro aqui em Mauá, e no ABC em geral, mas especificamente aqui em Mauá, com a Januária, com a aviação com a aviação Barão de Mauá, os ônibus relativamente novos, tinha monobloco, tinha Mercedes, tinha Tanco, tinha Ciferal, tinha Caio Amélia, tinha Caio Gabriela, tudo que era ônibus novo era comprado. E a frota, você pega por fotos antigas, era uma frota bem cuidada, era uma frota assim, nova, bem cuidada, você percebia. Eu não sei o que aconteceu com o passar dos anos, o esmero da empresa. A empresa começou a ter carro velho, os ônibus que foram comprados novos na época nunca foram substituídos. Então aqui a gente tinha, rodando em 2009, Caio Alfa de 1996, Jaca Kédico morrendo. Eu lembro do motor dos Caio Alfa que explodindo, gritando, que não aguentava mais, já estava fraco, rotação alta. Horário que não era cumprido, ônibus que quebrava a cada 1 minuto. Eu lembro que eu ainda falava, coitado desse motorista desse SOS da Barão, porque uma hora ele tá em Mauá, uma hora ele tá em Ribeirão, uma hora ele tá em São Caetano, não para, porque toda hora quebrava um ônibus. E era comum
um ônibus quebrar e ficar lá horas e horas parado porque o SOS, o guincho, tava guinchando em outro lugar. Isso quando o próprio guincho não quebrava, que já aconteceu. Era uma empresa que, sei lá, ela ganhou a cidade. Ela tava lá, ela viu a cidade crescer, ela cresceu junto com a cidade e tinha tudo pra prestar um serviço bom, como prestou no início, mas com o tempo a empresa foi se perdendo e acabou falindo tudo. Um grupo tão grande quanto era o grupo Heroles, quanto era o grupo BJS, hoje não existe mais. Resumido a nada, resumido a insatisfação, resumido a dívidas. É bem complicado essa questão. Era um império, se você pegar aqui o grupo BJS. O ABC era do Baltazar. A gente tinha Ribeirão Pires, Mauá, Santo André, Diadema, teve empresa dele, e São Bernardo do Campo. Só não tenho certeza se houve em São Caetano e Rio Grande da Serra, porque de resto... E tudo foi se perdendo aos poucos, né? Fora empresas que tinha no Goiás, tinha em Minas Gerais, tinha, se não me engano, em Manaus também. Tudo foi se... Em Belém, acho que tinha também, posso estar falando errado. Mas tudo foi se perdendo aos poucos e acabou restando somente a EAOSA. E a EAOSA também foi descredenciada com a ascensão, com o assumimento das linhas via Next Mobilidade, né? E hoje tudo se perdeu, bens foram leiloados. De vez em quando ainda tá rolando aí uns leilões, garagens foram leiloadas, imóveis, ônibus leiloados e não restou nada, né? Restaram apenas dívidas, passageiros insatisfeitos e funcionários insatisfeitos também, né? Com uma rescisão que não foi paga ou foi paga em parcelas ou até hoje não foi paga, né? E para nós que gostamos de mobilidade, restam saudades. Saudades da frota diversificada, de ver os problemas. E a gente tem saudade também pelo sentimento de nostalgia. A gente tem nostalgia porque não vive mais aquilo. A gente tem saudade daquela época porque a gente não vive mais aquilo. Porque se a gente vivesse ainda, a gente reclamava como a gente reclamava antes. Eu vi um povo entrando pela porta do meio de graça, hein? E assim foi o fim do Império, né? O Império acabou com uma única empresa ativa. Ó, se eu só de me lembrar de cor, existiram Barão de Mauá, Januário, Cidade de Mauá, Estrela de Mauá, EAOSA, Viação Ribeirão Pires, Viação São Camilo, Viação Riacho Grande, tinha aquela de Diadema, que eu não vou me lembrar o nome, mas eu sei que houve por um tempo em Diadema, e existia a Urbana em Santo André. Ixi, só algumas que eu vou relembrar aqui da região, né? Eu me lembro ainda quando criança, assim, isso daí em 2005, 2006, quer ver, não, 2006, 2007, mais ou menos. Eu lembro que eu tava na primeira, segunda série, o dono de tudo, né, o Baltazar, chegando na cidade. Ó, o povo entrando no meio sem pagar, que safados. Chegando na cidade de helicóptero. Eu lembro que eu tive essa cena umas 2 a 3 vezes. Pelo menos eu acho que era ele, né? Quem mais chegaria de helicóptero na própria empresa? Chegava, desembarcava, olhava as coisas e depois ia embora. Ele não era de muito de ficar por aqui, até onde eu me lembro. Também, se é o que eu posso citar, eu falei, por que será que a empresa falha? Mas agora lembrando, poxa,
era uma empresa gorda em custos de operação, né? A empresa dava casa até para funcionários tinham casa dadas pela empresa. Que empresa hoje em dia dá casa para algum funcionário, né? Aqui na minha própria rua tinha, quer ver, 1, 2, 3, 4 casas que pertenciam à empresa, onde moravam funcionários. Então não era aquela rotatividade, né? Funcionário saía, perdia a casa. E tinha casas também, que eu me lembre, atrás da garagem, cerca de, acho que, mais umas 5 casas, e tinha um prédio exclusivo de funcionário também. Funcionário, né? Morando em prédio. Agora não me pergunta se no prédio se pagava aluguel, pagava alguma taxa, eu não sei. Eu sei que a casa, se eu não me engano, não pagava nada. Você só pagava os custos de... Acho que pagava IPTU, você pagava água e luz da casa. Acho que era isso. Na época, né? Mas que empresa gorda em custos. Né? Essas são as casas que eu conheço que tinham, né? Pode ser que existiam mais por aí. Todas as casas também já foram leiloadas, né? E não existem mais. Foram leiloadas para pagar dívidas trabalhistas. Lembro também de ônibus. Quantas vezes a gente viu aqui imagens no Facebook de ônibus da aviação de Cidade de Mauá, da aviação de Januária, preso em pátio por não pagar licenciamento. Ônibus atrasado rodando, que era simplesmente ia pro pátio e ficava lá. Até ser tudo pago e liberado, né? Alô.
chegando já no ponto final da nossa linha. Essa linha aqui é o meu xodozinho do mapa. É a 57 e a... não lembro o número da outra, não vou nem falar. Essa daqui é a mais xodozinha, a outra eu acho que é 58, 68. Nunca lembro o número dela. Sei até a linha de cor, mas não lembro o número. Ela é meio longa, eu gosto dela por causa das ladeiras. Mas ela é uma linha longa, até difícil trazer vídeo aqui pro canal por conta da demora da linha. Bom, mais duas vezes. A gente chega no nosso ponto final. O nosso S21. E chegamos no ponto final aqui da nossa linha. Fechado? Espero que você tenha gostado demais desse vídeo aqui do canal. Lembrando que esse daqui é só mais um da nossa série de homenagem, se é que eu posso dizer assim, para a cidade de Mauá. Esse daqui é a aviação Januário, já trouxe vídeo da aviação Cidade de Mauá. E te espero para o próximo vídeo aqui do canal com a aviação Barão de Mauá. Fechado, o próximo vídeo vai ser um Torino GV Scania, top demais, inclusive que já existiu de verdade na cidade. Fechado? Espero que você tenha gostado e claro que eu te espero para o próximo vídeo aqui do canal. Até lá!